Gente, tudo bom? Eu sou a Fernanda e continuando a nossa série de como estudar por áreas, vim trazer pra vocês como estudei matemática. Matemática e redação são as provas mais importantes do Enem, considerando a prova bruta, ou seja, 100 pesos. Se você não sabe, a sua média do Enem é calculada da seguinte forma. São 5 áreas do conhecimento, e aí nós temos redação, linguagens, matemática, humanas e ciência da natureza. Existe um sisteminha chamado TRI, que só o próprio INEP consegue calcular a sua nota. Não quer dizer necessariamente se você acertou 30 questões você vai tirar X. Depende muito da prova, de quais questões foram e também de qual área foi. Redação é a única prova com 1000 pontos em disputa. Para matemática, às vezes a nota passe de 1000 pontos. Redação você pode tirar 0 ou você pode tirar 1000. Então nós temos 1000 pontos em disputa, tá? Já em matemática, existe uma nota mínima, tanto matemática quanto as outras áreas da prova objetiva. Se você zerar, se você não acertar nenhuma das 45 questões, você não tira 0. Você tira 300 e pouquinho. Porque eles consideram que a prova já tem um nível um pouquinho acima, que essa é a pontuação mínima pra você estar fazendo a prova. Abaixo disso aqui a gente não consegue te avaliar, então a gente te dá essa pontuação mínima, beleza? Então, são 700 pontos em disputa, em teoria, se matemática chega a 1000 e pouco. Às vezes até um pouquinho menos de 700, né? Vamos lá. Vocês devem saber que eu sou da área de humanas, sou acadêmica de direito, mas eu precisava mandar bem em matemática, eu sabia disso. Então a primeira coisa que eu botei na minha cabeça foi: eu preciso mandar bem em matemática, eu preciso da matemática. Mas eu não preciso tirar 10, não preciso acertar os 45, não preciso tirar 1000. Não, eu preciso ser suficiente. Então aconteceu o natural, né? Eu acertei 40 questões em humanas, 38 em linguagens e 30 em matemática. As 30 questões de matemática me deram uma nota de 781 e alguma coisa, não vou lembrar o certo, o décimo que foi. Mas, gente, foi suficiente, porque o TRI de 2019, ele foi mais pesado. Mas todo mundo reclamou que o TRI diminuiu a nota. Então, eu subi 40 pontos em relação a 2018. Eu tinha tirado 741. E como é que eu fiz isso? Eu comecei a estudar praticamente só com o Descomplica. Embora eu tivesse terceiro ano do ensino médio, eu focava com o Descomplica, com o método do Descomplica. Tive professores incríveis, que foram a professora Luana Ramos, o professor Gabriel Miranda e o professor Alex Ramua. E todos facilitaram muito, porque embora eu não gostasse de matemática, eu gostava das aulas, então tinha aquele esforcinho a mais, né? Em dezembro de 2018, eu vi todos os módulos de matemática básica no Descomplica, pra lembrar realmente, porque o TRI, ele prioriza muito as questões fáceis e as questões médias. Então, as questões fáceis você tem que acertar pra levantar a sua nota. Fernanda, como é que eu sei que é uma questão fácil e uma questão difícil? Normalmente as questões de matemática básica são consideradas fáceis, mas isso você só adquire experiência de prova. Uma dica básica: se você está sentindo muita dificuldade no assunto, quer dizer que provavelmente é difícil para todo mundo. Predominância, tá? Não é uma regra. Comecei por matemática básica, comecei em geometria, e já que eu fiz muita prova antiga do Enem, eu vi onde eu tinha que focar. Fazer simulado praticamente toda semana. As questões em que eu ainda precisava melhorar, as questões que eu tava acertando, mas era porque tava chutando, não tava sabendo, e eu vi as resoluções das provas antigas. Além disso, eu vi as matérias na ordem, então uma ordem de dificuldade, sabe? Então, primeiro eu vi a matemática básica, para depois subir. Só de conhecer a sua prova, não adianta você passar 3 meses estudando números complexos e 1 estudando geometria plana, porque geometria plana cai muito mais do que números complexos, entende? Não estou dizendo para você não estudar números complexos, mas se você tiver que escolher, escolha a geometria plana. E essas coisas a gente só aprende fazendo prova antiga, tá? Outra coisa: ah, mas tal coisa não cai. Gente, nenhuma coisa cai até a primeira vez que cai. Preferi estar prevenida, sabe? Provavelmente não aprendi tão bem números complexos quanto aprendi as outras coisas, porque eu sabia que a chance era mínima de cair. E se caísse ia ser considerado uma questão difícil. Mas já que eu tava ok com o cronograma, eu dei uma olhada rápida e provavelmente ia saber me virar ou pelo menos chutar certo na hora. Questões como análise combinatória, log, probabilidade, que muitas vezes você não consegue ver um padrão, tem que trabalhar a interpretação de texto. Então a chave para matemática é fazer muita questão e ver resolução de questão para trabalhar em cima de seus erros. Mas eu não tô falando pra não ver teoria, tá? Porque se você só for fazer questão loucamente, você vai cometer os mesmos erros. Agora, se você já tá tentando pela segunda, terceira, quarta vez, você já não viu tudo isso de aula? Por que você segue vendo aula e aula e aula, sempre a mesma aula? Ah, mas eu adoro ver aula. Eu também gosto. Só que a gente tem que ser prático, entendeu? E você concorda comigo que lá na hora da prova você vai ter que fazer as 45 questões de matemática? Não vai ser quantas aulas você viu. Tive um professor no ensino médio, muito bom inclusive, que ele falou assim: gente, tem um pouco de sorte sim na prova do Enem, que é a questão de você estar bem no dia, é a questão de caírem os assuntos, mas isso é uma porcentagem mínima. A falta de sorte em si é muito difícil de ela reprovar alguém. É como se você tivesse uma caixinha hoje, tá? Cada dia que você estuda, você coloca uma carta de aprovação. E cada dia que você não estuda ou estuda errado, você coloca uma reprovação. No dia da prova vão jogar pra cima.
E aí você pega. Tem um pouco de sorte, tá, beleza. Mas você concorda que quanto mais você estudar certo, maiores são as suas chances de ter sorte no dia? A gente tem que trabalhar, se esforçar pra sorte estar com a gente. Não é só sorte. E não existe disso de não nasci pra matemática. Eu também não. Eu não me vejo trabalhando com números, não atualmente. Eu não me via numa realidade com números. Mas eu precisava, entendeu? Se eu ficasse o tempo todo, não dou certo com matemática não é pra mim. Eu teria aprendido? Não, pra que eu iria gastar minha energia reclamando, sendo que eu tinha que aprender de qualquer jeito? Se eu me revoltasse e falasse, não vou estudar matemática, o INEP não ia me mandar uma carta. Querida Fernanda, já que você não gosta de matemática, estamos suspendendo a sua prova. Não existe, gente. A gente tem que aceitar, a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu sei que é uma dificuldade, normalmente tá na matemática básica, então me ouve. Começa a matemática básica, sempre com cuidado de não atrasar seu cronograma, e prioriza a questão, prioriza a resolução do exercício, porque na hora que vai ter que fazer, tá? Faz prova antiga, não desiste, porque todo mundo tem um pouquinho de dificuldade. Mas se as outras pessoas conseguem, por que você não conseguiria? Então é isso, super beijo e tchau!